A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta a terceirização e que altera também a lei que trata do trabalho temporário. Pela proposta da terceirização, será liberada para todas as atividades das empresas, inclusive aquelas que são consideradas atividades principais, e também altera o tempo de duração do trabalho temporário. Por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. Enviada ao Congresso Nacional pelo governo do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1998, a proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e, ao passar pelo Senado, sofreu alterações e, de volta à Câmara, o texto aguardava desde 2002 pela análise final dos parlamentares. A aprovação do PL 4302 estava em tramitação na Câmara desde 98. A gente achava que já estava enterrado, mas o presidente Rodrigo Maia resgatou. É um grande ataque aos direitos dos trabalhadores, a permitir a terceirização de atividades fim. A gente sabe, né, porque hoje a relação com os terceirizados, eles trabalham, têm uma carga horária maior, trabalham cerca em média de 3 horas a mais, têm um salário menor, 25%, e tem vários direitos trabalhistas desrespeitados. Quem conhece a relação hoje, a situação atual dos terceirizados, sabe que 13º, férias, são muito difíceis deles serem garantidos, eles têm que ir para a justiça para poder garantir o recebimento desses pagamentos. Então é um duro golpe aos direitos dos trabalhadores e às relações de trabalho hoje no Brasil. Os principais pontos do projeto são os seguintes: a terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo, uma escola poderá terceirizar faxineiros e professores. A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores. A empresa contratante deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados. O tempo de duração do trabalho temporário passa de até 3 meses para até 180 dias consecutivos ou não. Após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar 3 meses. E segundo Rodrigo Inácio, assessor do CEP, essa proposta fere os direitos dos trabalhadores. Hoje, como é que funciona? O trabalhador é terceirizado, é contratado uma empresa, ele não sabe onde é a sede dessa empresa, a carteira dele é assinada e depois ele tem que correr atrás para poder receber os seus direitos, né? A relação hoje do Brasil com os contratos terceirizados é de precarização, de falta de garantias de direito, e muitas dessas situações são resolvidas na justiça depois de muito tempo. Então, uma situação grave a aprovação desse projeto de lei, é um duro golpe nos direitos dos trabalhadores, nas garantias fundamentais, é um duro golpe na CLT. Então, assim, é importantíssimo que os trabalhadores se organizem e resistam a esse ataque. Ele ainda falou da grande rotatividade de funcionários pelo curto tempo de contrato. A rotatividade é muito grande com os trabalhadores terceirizados, porque os contratos são curtos. Então, eles realizam contratos curtos e hoje a realidade, por exemplo, no estado do Rio, que tem os profissionais de merenda, os profissionais de apoio terceirizados, são contratos curtos, de 11 meses, para que eles não tenham a obrigação de pagar 13º, férias, muda o nome da empresa, aí eles contratam essas pessoas depois do início do ano, os salários são muito rebaixados. Então, assim, as relações são péssimas e a população tem que estar atenta, os trabalhadores têm que estar atentos ao que está acontecendo em Brasília, o que foi votado no Congresso Nacional. Rodrigo Inácio ainda lembrou que esse projeto poderá gerar os mesmos problemas que Nova Friburgo teve em 2003, quando a prefeitura, durante o governo da ex-prefeita Saudade Braga, contratou por meio da cooperativa Nitcop cerca de 3.000 pessoas, inclusive médicos e professores que foram contratados para ocuparem o lugar de 4.000 funcionários concursados, demitidos assim que a prefeita tomou posse.
precarização de relação de trabalho, baixos salários, e é depois que o contrato se encerra, você não sabe onde é a sede da empresa para poder recorrer aos seus direitos trabalhistas. A gente sabe que em Friburgo tem muitas ações trabalhistas em relação à Niticop, como também tem outras ações trabalhistas em relação a outras empresas terceirizadas que contratam os funcionários por um prazo determinado e depois somem no mapa e ninguém sabe quem são os donos, ninguém sabe onde é a sede da empresa. Então, assim, essa relação com as empresas terceirizadas é muito problemática, ela já aconteceu aqui em Friburgo, a realidade no governo do estado hoje é essa. Então, assim, o que foi aprovado em Brasília de permitir essa terceirização das atividades fins, né? Por exemplo, um banco você poder terceirizar o bancário, ou na escola você poder terceirizar o professor, é um completo absurdo e desestabiliza completamente as relações de trabalho no Brasil. Um dos pontos mais discutidos é que, nesse formato, a instabilidade dos profissionais será maior. Gera uma instabilidade total, né, do profissional não saber, por exemplo, quanto tempo vai durar o contrato dele, se a empresa vai falir, se a empresa vai fechar. E a gente tem vários problemas relacionados a isso, de empresas que mudam de nome, de empresas que mudam de sede, e o trabalhador em si está cumprindo suas tarefas dentro da empresa e não sabe o que está acontecendo. Então, assim, pode acontecer, isso tem acontecido, inclusive a gente tem relatos de profissionais terceirizados que sofrem com esse tipo de problema. Então, assim, foi um ataque muito brutal o que foi votado na Câmara dos Deputados ontem. Ainda é preciso votar os destaques que podem alterar o texto e depois o projeto irá seguir para a sanção do presidente Michel Temer.